Em meio a uma crescente tensão entre autoridades brasileiras e organismos jurídicos internacionais, um novo episódio reacendeu o debate sobre os limites do poder e a soberania entre nações. O foco agora está sobre o ministro Alexandre de Moraes, uma das figuras mais influentes e polêmicas do Supremo Tribunal Federal. A notícia de que ele estaria sendo processado em território americano por suposta violação de leis federais desencadeou uma onda de reações políticas, jurídicas e diplomáticas que já se espalha pelos bastidores de Brasília e de Washington. O caso teve início quando advogados baseados nos Estados Unidos afirmaram estar conduzindo uma ação civil contra o ministro, acusando-o de extrapolar sua jurisdição ao atingir cidadãos e empresas sob proteção legal americana. De acordo com documentos apresentados à imprensa, a acusação central envolve o monitoramento de uma cidadã naturalizada americana e a determinação de bloqueios em plataformas de comunicação sediadas fora do Brasil. O episódio levanta questionamentos sobre a extensão do poder judicial brasileiro e sobre possíveis violações das normas internacionais que regem a soberania digital e os direitos civis em território estrangeiro. Nos meios jurídicos, a notícia causou impacto imediato. Especialistas em direito internacional público afirmam que, se a ação realmente prosperar em cortes americanas, ela poderá inaugurar um precedente inédito. Nunca antes um ministro da mais alta corte do Brasil teria sido pessoalmente responsabilizado por atos considerados abusivos em outro país. A questão ultrapassa a esfera da política doméstica e alcança um campo sensível das relações exteriores, onde princípios como autonomia judicial e respeito entre jurisdições são constantemente colocados à prova. Fontes próximas ao grupo de advogados envolvidos no processo afirmam que a ação estaria sendo movida em nome de uma cidadã que alega ter sofrido danos financeiros, morais e psicológicos em decorrência de medidas judiciais emitidas pelo Supremo. Segundo a defesa, tais medidas resultaram em censura e monitoramento ilegais, configurando sob a legislação americana violação de direitos fundamentais e abuso de autoridade. A equipe jurídica sustenta que a atuação do magistrado ultrapassou as fronteiras do Brasil, atingindo diretamente cidadãos e empresas sob proteção constitucional dos Estados Unidos. Analistas apontam que, se a Corte Americana aceitar o caso, as implicações podem ser profundas. Isso porque uma eventual condenação abriria caminho para um debate internacional sobre os limites da jurisdição digital e o poder dos tribunais nacionais sobre plataformas globais. A decisão também poderia pressionar autoridades brasileiras a rever práticas que vêm sendo alvo de críticas por parte de organizações de direitos humanos e entidades internacionais de imprensa. O caso reacende discussões antigas sobre a relação entre segurança institucional e liberdade de expressão, um tema que divide juristas, políticos e a própria opinião pública. Nos corredores do Congresso brasileiro, a repercussão foi imediata. Parlamentares da oposição viram na notícia uma oportunidade para reforçar críticas antigas ao Supremo, enquanto aliados do governo adotaram um tom de cautela, evitando comentários diretos sobre a investigação em solo estrangeiro. Nas redes sociais, o assunto dominou o debate político, com milhares de menções em poucas horas. Usuários dividiram-se entre os que comemoraram a possibilidade de uma responsabilização internacional e os que consideraram a medida um atentado à soberania nacional. O episódio se tornou, assim, um novo campo de batalha simbólico na já acirrada disputa política brasileira. Em meio à polêmica, juristas lembram que, apesar do impacto midiático, um processo em território estrangeiro contra uma autoridade de outro país enfrenta barreiras complexas. A legislação internacional prevê mecanismos de imunidade soberana que protegem altos funcionários de ações judiciais em outros estados. No entanto, essa imunidade pode ser contestada em casos de violações graves de direitos humanos ou abusos comprovados de poder que transcendam as fronteiras nacionais. É esse o argumento central que sustenta a ação em curso, cujo foco estaria na alegada violação de direitos civis garantidos por leis federais americanas. Diplomatas ouvidos por analistas jurídicos afirmam que o episódio pode gerar desconforto
nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Embora o governo americano costume adotar postura de não interferência em assuntos internos de outras nações, uma eventual investigação formal envolvendo um ministro de outro país exigiria respostas diplomáticas cuidadosas. Em situações semelhantes, é comum que chancelarias adotem o caminho da reserva, limitando-se a acompanhar o andamento do caso sem se pronunciar oficialmente. No entanto, a exposição pública do processo pode obrigar as autoridades brasileiras a emitirem notas formais ou pedidos de esclarecimento, especialmente se o tribunal americano aceitar julgar o mérito da ação. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes mantém sua rotina normal no Supremo Tribunal Federal, participando de votações e despachos internos. Até o momento, não houve manifestação oficial da Corte sobre o tema, tampouco do próprio ministro. Fontes próximas a ele afirmam que qualquer processo em território estrangeiro seria juridicamente inconsistente e que se trata de uma tentativa de constrangimento político internacional. Ainda assim, o simples fato de o caso estar sendo debatido fora do país já representa um abalo simbólico, reforçando a percepção de que decisões judiciais brasileiras estão sob escrutínio global. Do ponto de vista técnico, a ação teria sido protocolada em uma corte do estado da Flórida, escolhida por ser uma das jurisdições mais ativas em casos relacionados à liberdade de expressão e violação de direitos civis. O tribunal local costuma analisar ações de caráter transnacional envolvendo empresas de tecnologia, o que poderia acelerar a tramitação inicial. Segundo fontes jurídicas, os advogados responsáveis estariam reunindo evidências documentais e depoimentos que reforçam a tese de abuso de poder e perseguição ideológica. A defesa, por sua vez, poderia argumentar que as medidas questionadas foram adotadas dentro dos limites legais e com base em decisões colegiadas do Supremo. O desenrolar do caso dependerá em grande parte da decisão da Corte americana, em aceitar ou não o processo para análise formal. Caso seja admitido, o tribunal poderá solicitar cooperação jurídica internacional para ouvir testemunhas e coletar provas. Esse tipo de procedimento exige comunicação diplomática entre os governos e segue protocolos definidos por convenções multilaterais. O processo, portanto, não teria efeito imediato sobre o exercício do cargo do ministro, mas sua repercussão política já é evidente. Em Brasília, alguns observadores consideram que o simples rumor de um processo internacional já é suficiente para fragilizar a imagem de estabilidade do Supremo. A opinião pública, dividida entre apoio e repúdio, reflete o grau de polarização que domina o país. Parte da sociedade interpreta a possível ação judicial como uma resposta tardia a abusos de poder, enquanto outra vê nisso uma tentativa de desmoralizar o judiciário e enfraquecer as instituições. Comentários de analistas independentes destacam que o caso expõe a fragilidade das fronteiras digitais e o desafio de aplicar leis nacionais em um ambiente globalizado, onde redes sociais e plataformas operam acima das limitações territoriais. Essa discussão, mais ampla que o caso em si, aponta para uma transformação estrutural na forma como estados e tribunais lidam com a comunicação e a liberdade na era digital. Entre os especialistas em direito comparado, há consenso de que o episódio poderá ser lembrado como um marco de confronto entre jurisdições. Se confirmada a tramitação do processo nos Estados Unidos, ele passará a figurar entre os raros casos em que uma autoridade judicial de um país é investigada por ações com efeitos internacionais. A situação levanta ainda outra questão, sensível, a de que as decisões tomadas por magistrados nacionais podem ter repercussões além das fronteiras, especialmente quando envolvem empresas de tecnologia com sede em outros países. Essa dimensão global das decisões judiciais é um dos principais temas em debate nas conferências internacionais sobre cyberjurisdição. Do lado diplomático, a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos ainda não se manifestou publicamente. Nos bastidores, entretanto, há relatos de que representantes do Itamaraty acompanham a situação de perto, avaliando possíveis respostas oficiais
caso o tribunal americano avance no caso. Em geral, quando cidadãos brasileiros são processados fora do país, o governo oferece assistência consular limitada, sem interferir no mérito do processo. No entanto, quando se trata de uma autoridade de alto escalão, as implicações diplomáticas se tornam inevitáveis e qualquer ação judicial pode adquirir contornos de crise política. O episódio também provoca reflexões mais amplas sobre a tensão entre o poder das plataformas digitais e o poder dos estados. Ao longo dos últimos anos, decisões judiciais envolvendo redes sociais, censura de conteúdo e bloqueios de contas têm gerado controvérsias em vários países. O caso atual apenas amplia o alcance desse debate, trazendo para o centro da discussão o equilíbrio entre segurança institucional, liberdade individual e soberania nacional. Independentemente do desfecho, ele sinaliza que o mundo jurídico está sendo forçado a se adaptar a uma realidade em que fronteiras físicas já não limitam o alcance das leis especialistas. Internacionais prevêem que o caso poderá se arrastar por meses ou até anos, dependendo da complexidade das provas e da disposição das autoridades americanas em conceder andamento à ação. Mesmo que o processo não resulte em uma condenação formal, seu impacto político já é considerável. Ele reforça uma tendência de crescente internacionalização dos conflitos jurídicos e políticos, em que disputas internas passam a ser observadas e, às vezes, julgadas sob o olhar de cortes estrangeiras. Para muitos observadores, esse é um sinal de um novo tempo, em que a responsabilidade das autoridades públicas se estende além das fronteiras nacionais. O desfecho ainda é incerto, mas o caso deixa uma lição clara sobre os riscos da hiperexposição política e das decisões judiciais com impacto global. Enquanto o Supremo Tribunal Federal tenta manter a imagem de estabilidade institucional, cresce a pressão por transparência e autocontenção em decisões que afetam direitos civis e liberdade de expressão. A eventual confirmação de um processo em território estrangeiro não apenas colocaria à prova a integridade do sistema judicial brasileiro, como também definiria novos parâmetros para o exercício do poder no século digital. Que até que as cortes se pronunciem oficialmente, o mundo político e jurídico seguirá em expectativa, acompanhando de perto cada movimento desse complexo e inédito embate entre jurisdições.